Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Então, eu quero falar sobre os temperamentos, né? E nós vamos aprender vamos falar sobre, durante essa semana toda, sobre o que são temperamentos, né? Quais os tipos de temperamento, como cada temperamento se comporta em uma organização. A gente vai ser a live de amanhã. A relação da teoria dos temperamentos com o teste DISC, nós vamos aprender isso lá na frente. Como aproveitar o melhor de cada temperamento em sua organização. Então eu quero começar hoje. O que são temperamentos? Nós aprendemos ontem sobre a personalidade. E o temperamento, a personalidade, nós aprendemos ontem que é uma característica forte de cada um de nós. O que nós temos que é mais forte, mais evidente. Esse é a nossa personalidade. E a personalidade nós aprendemos que ela pode ser herdada, uma grande parte dela é herdada de maneira hereditária. E isso é muito comum, a gente sempre vê assim, nossa, igualzinho a mãe, igualzinho o pai, porque se herda, né, geneticamente dizendo. Isso é uma coisa, uma realidade. E também pelas situações da vida, que desde quando estamos no ventre, nós vamos ser gerados ali devido às informações que recebemos, ficam tudo no subconsciente. Inclusive, eu mostrei para vocês um livro, que eu vou estar falando sobre isso aqui bem mais na frente, depois que nós terminarmos essa semana, quem sabe na semana que vem, falando sobre o poder do subconsciente, tá? Esse é um livro de neurociência, que o Dr. Joseph Murphy, e é fantástico, esse livro é fantástico, e nós temos que falar sobre isso. Coisas que não falamos no dia a dia, coisas que nós não falamos no altar e é desconhecida pelas pessoas. E muitas das vezes nós queremos mudar, nós queremos até que o Espírito Santo nos transforme, mas quando nós não nos conhecemos, não sabemos, né, como nós vamos nos ajustar. É fantástico, né, Adriana? Muito bom esse livro. Então, os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Então, é lógico que nós aprendemos que a personalidade é um ponto forte, falamos sobre muito isso ontem, senão eu vou ter que falar a live toda de ontem, tá aí salvo, você pode ver. Mas hoje eu quero falar que os aspectos da nossa personalidade, né, daquilo que nós somos, aquilo que está em evidência na nossa vida, é o que caracteriza o nosso comportamento. Então, o meu comportamento, o que é o comportamento? A forma como eu vou agir diante das dificuldades, diante das coisas boas. Então, não é só coisas ruins, mas diante das dificuldades ou diante das boas notícias, isso vai causar em nós uma reação, né? E aí nós vamos observar que isso se caracteriza, se torna uma parte evidente da nossa vida. E eles movem os nossos comportamentos, como nós vamos nos comportar. Então lembro quando era criança, meu pai dizia sempre assim, minha mãe, quando a gente saía, minha irmã está participando, ela sabe disso, e falou assim, quando vocês chegarem na casa da vovó, vocês não peçam nada, ok? Vocês só vão aceitar alguma coisa quando eu falar, pode. Aí às vezes a minha avó chegava e falava assim, vocês querem isso aqui? Querem comer isso aqui? Aí eu olhava para o meu pai, aí o meu pai dizia assim, pode pedir, balançava a cabeça, a gente pedia. Então, mediante as suas ações, era o nosso comportamento. Isso é legal? Era positivo, porque nos ensinou a ter educação. Mas, ao mesmo tempo, isso de uma forma exagerada, certo? Nós vamos tirando a personalidade de uma criança. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem tratado. E quando nós criamos sem as nossas opiniões, sem as nossas vontades, sem os nossos desejos, nós vamos nos tornando alguma coisa que alguém desejou que nos tornássemos, mas que não é nós mesmos. E aí nós vamos tornar alguma coisa
E quando nós nos tornamos alguma coisa que não é aquilo que somos, que reflete verdadeiramente a nossa personalidade, nós vamos viver uma vida medíocre, vamos viver uma vida pequena, vamos viver cheios de problemas, cheios de conflitos, porque automaticamente isso vai gerar traumas, vai gerar adversidades. Então era uma coisa positiva. Eu acredito que até hoje a gente tem que fazer isso, ensinar os nossos filhos de alguma maneira. Mas também temos que prestar atenção que não podemos descaracterizá-los, né? Então nós temos que observar por que a pessoa deseja isso aqui, por que isso aqui ele escolhe. Então isso é muito positivo, uma criança ter poder de escolha. Nós só precisamos aprender a dosar. Então, a dosar diante da realidade da vida, que ele não tem, por ser uma criança, não tem a capacidade de se autoavaliar. Então nós vamos ajudar a pessoa, a criança, a encontrar um equilíbrio. Mas se tudo que a criança quiser nós dissermos não, automaticamente ela perde a capacidade de ter a sua própria personalidade. E aí, automaticamente, os seus temperamentos vão ser dissimulados pelas inverdades daquilo que ela está vivendo. Então, precisamos ter muito cuidado, principalmente você que é pai, que tem filhos pequenos. Nós temos que deixar os nossos filhos, precisam ter as suas próprias personalidades. É lógico que em algum momento da vida você vai identificar que parece com a mãe, se não parece com a mãe, parece com o pai, se parece com o pai, parece com o avô, se não parece com o avô, parece com a avó. Geneticamente isso é comprovado, ok? Cientificamente isso é comprovado. Então, a Vilminha colocou aqui, crianças muito tolhidas viram adultos tímidos e inseguros. Isso é uma realidade. Vão arrancando o poder de escolha, de decisão. É lógico que nós vamos deixar os nossos filhos decidirem qualquer coisa. Mas existem coisas que nós precisamos impulsioná-los, né? E dizer isso aí. Então, show de bola. Por mais que não seja a nossa escolha. Então, uma coisa que é forte, vou citar aqui, eu brinco muito sobre isso na igreja, em qualquer lugar, porque eu vejo isso de uma forma muito real, apesar de ser brincadeira, leva a uma realidade muito bacana dos dias atuais e dos nossos temperamentos, da nossa personalidade. Nós, por exemplo, se eu sou fluminense, aí eu tenho um filho que deseja ser Flamengo. É uma coisa terrível, para mim isso vai ser terrível, isso vai ser um caos. Mas chega um momento que não tem como, se ele quiser brigar com isso, desejar isso, e automaticamente nós vamos talvez tolir a personalidade de escolha dela. Mas por que escolheu lá, né? Ou por que escolheu cá? E aí nós criamos uma ideia de que nasceu, se meu filho vai ser isso aqui até morrer. Graças a Deus as minhas filhas escolheram ser fluminense. As ensinei, mas não por força nem por violência. Elas tiveram, estou dando um exemplo de um time, porque é algo que a gente torce, a gente não abre mão, mas estou falando de todas as áreas da nossa vida, né? De querer botar uma roupa e muitas das vezes a gente se meter naquilo, achar, nossa, isso está horrível, horroroso, mas talvez seja a maneira que ela queira se vestir, e muitas das vezes precisamos impulsioná-las a manter as suas personalidades, ainda que sejam fortes. E uma coisa que acontece muito, e isso é real, nós queremos sempre tirar as nossas frustrações nos filhos, nos netos. Eu vou dar um exemplo a você. Você foi criado e você talvez tenha uma personalidade forte, uma pessoa muito decidida, uma pessoa que às vezes é ignorante e tal, aquela coisa toda. Aí você vai criar o seu filho e vai dizer assim, ele não pode ser o que eu sou. Aí vem o outro lado, né, da moeda. Então ele não pode ser o que eu sou. Aí você vai fazer a criança ser o que você não é, apenas porque você não quer que ela seja como você. Ok? E se tem um lado bom, sim, porque você quer tentar impedir que a criança sofra situações que você sofreu. Mas a partir do momento que nós fazemos isso, nós vamos arrancando a personalidade e vamos mexendo no temperamento delas. E muitas pessoas não conseguem identificar os seus temperamentos porque elas têm tantas coisas e são tudo, os temperamentos, você vai ver daqui a pouco, são tão próximos, as situações são tão próximas, que realmente é difícil quando não temos um autoconhecimento.
E hoje você vai descobrir se você tem um autoconhecimento ou não, sabendo avaliar a sua personalidade. Bom, por estar na estrada há muito tempo, por atender muita gente o tempo todo, eu consigo identificar o temperamento da pessoa assim, ó, numa conversa. Mas tem pessoas que não conseguem se identificar. Então você vê como as coisas elas nos dificultam. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei que temperamento eu tenho, se eu não tenho definida a minha personalidade, se eu tenho várias coisas em evidência, ou eu estava vendo um programa, e o programa, no final do programa, a moça dizia assim, ó, vamos bater uma bola, eu vou falar uma coisa e você vai rebater. Então, por exemplo, time, aí o rapaz, Flamengo, aí roupa, aí ele começou a travar, aí ele, esporte fino, mas eu também gosto de short, não sei, eu gosto de... Então, a dificuldade que a pessoa tem de saber qual a sua personalidade, o que você gosta de usar, o que você gosta de comer. Se eu te fizer essa pergunta agora, você sabe responder? Qual a comida que você mais gosta? Se você disser assim, eu sei lá, eu acho que você tem uma falha na sua personalidade, ok? Então, isso precisa ser tratado. Tem como ser tratado? Sim, cientificamente e espiritualmente. Você gosta de que cor? Não sei, rapaz, eu gosto do azul, mas também eu gosto do verde. Tô confuso. Então, são descaracterização que nós temos, né, na nossa personalidade. Então, isso é uma coisa muito forte. O que você mais gosta de fazer? Não sei. Por exemplo, a Adriana colocou aqui, a cor que ela mais gosta é amarelo. Talvez a pessoa esteja vendo aqui falando assim, mas amarelo? Porque a pessoa gosta do azul. Mas cada um tem a sua cor, cada um tem a sua própria personalidade. A Adriana gosta de comida japonês, a outra irmã gosta de peixe. Então, vamos lá, nem todo mundo vai gostar de comida japonesa, mas o tempo todo a gente tenta provar alguém que a comida japonesa é boa. Eu toda hora me identifico assim, eu adoro comida japonesa. Então, eu sempre falo assim, vamos comer uma comida japonesa? Aí a pessoa diz assim, não, porque eu não gosto. 90% daquelas que dizem que não gostam nunca comeram a comida japonesa. Olha como é que são as coisas. E aí eu fico, vamos, vou te levar, você vai gostar, porque eu quero provar que a comida japonesa é boa. Mas se a pessoa não gosta, isso é uma decisão dela. Então ela vai comer o que ela gosta. E eu vou comer a comida japonesa. E nós o tempo todo tentamos mudar a personalidade. Irmãos, quando a maior parte dos casamentos, queridos, que não dão certo, é por causa disso. Porque queremos o tempo todo mudar a personalidade do outro. Você quase não fala. Tudo bem, mas eu sempre fui assim. Você fala demais. Mas eu sempre fui assim, fui criado. Então vou me tolir de falar porque as pessoas não querem que eu fale. Então vou ter que ser obrigado a falar quando eu não quero falar. Então isso a gente tenta alterar a vida das pessoas, mas a gente quase não se preocupa com a nossa própria vida, com aquilo que nós precisamos mudar aqui dentro. Então já fica aí uma grande dica para você, na sua autodescoberta. Se você não sabe decidir as coisas rapidamente, isso é tremendo. Adriana, existe um restaurante chamado Katmandu, que tem no Barra Shopping e que também tem no Valqueire. Aí que você vai ver o que é comida japonesa. É maravilhoso. E nós precisamos dessa autodescoberta, ok? Essa autodescoberta é fantástica quando nós conseguimos descobrir quem nós somos, o que nós queremos. Vou dar um exemplo. Quando vamos no McDonald's, você já viu como é que é? O McDonald's, desde quando eu sou criança, que são os mesmos sanduíches, mesmos. McChicken, Big Mac, e aquelas outras, cheddar, quarteirão, então, quando eu era criança, já existiam os sanduíches. A gente para no drive-thru e fica pensando, o que é que tem aí? Olhando um folder, olhando alguma coisa para saber o que a gente quer comer. Então,
essa dificuldade de escolha, isso tudo vai influenciar a nossa vida nas decisões também que são importantes. Estou falando de um sanduíche, mas isso também vai afetar na hora de escolher uma pessoa para casar, isso vai afetar na hora que eu estiver trabalhando numa empresa, isso vai me afetar a crescer, né, no trabalho, porque se eu não consigo tomar decisões rápido, automaticamente eu posso perder grandes oportunidades de alcançar cargos maiores, funções maiores, porque eu não sei reagir no momento certo, agir no momento certo. Então, isso tudo tem a ver com a nossa personalidade, que vai formar o nosso temperamento. Então, o temperamento, na verdade, são os aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. A Janaína está falando aqui uma coisa que é importante, a dona Janaína. Até na escolha de uma profissão, isso é uma realidade. Hoje, os jovens, você pega os jovens de hoje e fala assim, o que você quer fazer? Uma faculdade, termina o 2º grau, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer enfermagem. Aí vai fazer enfermagem. Aí chega na hora lá, fazer aula de anatomia, tem um pedaço lá de defunto e tem que abrir, o cara passa mal, ah, não quero mais isso não é para mim não. Ah, eu quero fazer educação física. Aí ele vai, quando começa a ralar lá, ah, não, isso não é para mim não. Aí eu quero fazer agora letras. Aí quando começa aquele negócio de português, ah não, isso não, vou fazer matemática, eu sou bom em matemática. E até hoje tem pessoas que já ingressaram em 5, 10 cursos e não terminaram nenhum. Então, pessoas que começam e não terminam. Então são falhas na nossa personalidade, gente, que se nós olharmos isso como uma coisa comum, nós nunca vamos chegar a lugar algum, entende? Então a importância de nós estarmos aprendendo aqui nessa live sobre esse assunto, porque são travas que nós temos emocionais que não nos permitem ter um foco, uma determinação. Então muitas pessoas começam, mas não terminam. Enquanto a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então, se está falando que o melhor é o fim, por quê? Porque durante um processo precisa de muita perseverança e quando a gente chega no fim, a gente chega pronto, preparado. Então, se a Bíblia diz que melhor é o fim do que o início, então por que nós começamos bem, ao contrário, e não terminamos ou terminamos mal aquilo que nós queremos? Então é muito comum pessoas com diploma hoje de uma faculdade e trabalhando em outra área. Então ele só tem apenas, aquele diploma serve apenas para mostrar que ele tem um nível superior e que tem para arrumar um emprego em outra profissão, mas não exerce a sua profissão pelo qual estudou. Por quê? Por causa dessa falta de personalidade. E isso atrapalha. Quando eu tenho personalidade, eu tenho foco, eu tenho determinação, eu sei onde eu quero chegar. Então isso é muito interessante, ok? Porque a perseverança, isso tudo está alinhado com a nossa personalidade. Se eu sou fraco, se eu não me conheço, se eu não sei o meu potencial, quando a vida me disser não, eu vou parar, eu vou aceitar o que ela está dizendo. Eu vou dizer ok. Então quando a tempestade disser para você, eu vou te afundar, você diz ok, vou esperar me afundar. Você não consegue reagir. Então nós precisamos desenvolver essa parte, esse autoconhecimento, porque quando a minha personalidade ela é real, quando os meus temperamentos funcionam como tem que funcionar, automaticamente você é um ser, uma pessoa pensante. Deus te deu um cérebro, Deus te deu a capacidade dos teus neurônios produzirem 2 bilhões, ok? Em frações de segundos que eles trabalham. Então preste atenção na potencialização que tem o teu cérebro. Então, antes de você falar, você já sabe o que está falando. Então, trabalha por questões de milésimos de segundo, mais rápido que contar um Fórmula 1. Para você ter uma ideia de como funciona a energia do nosso córtex central e produzindo os neurônios que vão fazer com que o nosso cérebro possa se tornar inteligente, o tal QI, né? Então, nós precisamos entender isso, e quando nós entendemos isso, automaticamente nós vamos destravando os gatilhos emocionais e vamos nos preparando para a vida, para o mundo, e vamos nos tornando pessoas melhores do que ontem e melhores do que hoje. Louvado seja Deus.
Então, os temperamentos são aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. Então, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, a maneira que a gente pensa, então tudo isso está dentro dessa realidade, né? Eles são relacionados com a forma de ver o mundo, os interesses, habilidades e valores de cada um de nós. Então eles nos formam, é a realidade do que nós somos, ok? E como é que por que falar sobre, por que aprender sobre isso? Então vamos aqui para algumas coisas que são importantes, alguns conhecimentos são importantes, porque Hipócrates, de 460 a 370 a.C., ele foi conhecido como o pai da medicina, né? Hipócrates reconheceu os diferentes tipos de temperamento e apresentou esta teoria para explicá-lo. Então isso, na verdade, foi descoberto, tudo que eu vou estar falando com você durante toda essa semana, por Hipócrates em 370 antes de Cristo. Então, olha como isso é uma coisa que é definida lá atrás. Estamos falando daquelas pessoas que viveram antes de Cristo, os que viveram durante Cristo e nós hoje, e desde Adão no Éden, certo? Ele apenas identifica nessa data aquilo que já existia no ser humano. E ele começa então a desenvolver essa teoria para que nós possamos nos conhecer. E isso é muito forte, é muito interessante, porque ele defendeu a ideia de que fenômenos biológicos eram responsáveis pelos nossos comportamentos. Então ele começa a pensar assim, bom, por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Quando vamos avaliar o Antigo Testamento, e agora eu quero trazer um pouquinho para a Bíblia, para você entender, o tempo todo Deus falava assim para Israel, vocês me buscam e eu estou perto, vocês se afastam e eu estou longe, me buscam. Por que esses comportamentos? Então, esses comportamentos estavam alinhados à fé. Por que eles adoravam a Deus e adoravam a Baal? Quando nós vamos ouvir qualquer pregação, nós vamos entender sempre pelo lado da fé, pelo lado, mas eles não tinham um autoconhecimento. O que eu posso fazer para mudar isso? Como é que eu me torno uma pessoa forte? E essa linha, né, de neurociência, de entendimento, gente, isso é falado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando diz assim, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, cara, ele já começa ali a defender as ideias de Hipócrates, ok? Ele está falando da fé, ele está falando do poder do evangelho, mas ele está falando do poder da mente, da capacidade que nós temos de substituição daquilo que existe dentro da nossa mente por outras coisas. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos umas informações, agora nós temos outras, que é a fonte dela, é a Bíblia Sagrada. E aí ele vem dizendo depois assim, que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que tudo que tem um bom louvor, que isso tudo ocupe o vosso pensamento. Então o que ele está dizendo? Poxa, parece uma coisa simples, mas não, ele está dando ferramentas para que nós possamos cientificamente nos conhecer, que é o mais importante, ok? Então, apesar de Hipócrates ter dado início a essa teoria, foi Immanuel Kant quem influenciou na disseminação desse conceito na Europa, trazendo boas descrições sobre os temperamentos. Depois foi dado continuidade por Immanuel Kant. Então, isso aqui para o seu conhecimento, que é importante saber de onde a gente tirou isso, de onde veio isso. Então isso não vem dos dias atuais, não é uma pesquisa de hoje, isso é feito muito tempo lá atrás, né? Então, o meu temperamento, ele pode ser trabalhado? Sim, ok? A personalidade, automaticamente, ela vai formar os nossos temperamentos, é isso que nós aprendemos aqui. Temperamento é uma junção daquilo que nós somos, da nossa personalidade, vai formar as nossas atitudes, né, os nossos comportamentos. Então, temperamentos fala sobre comportamentos. E quando fala de personalidade, fala de essência, quem somos. Quem somos vai formar as nossas decisões, os nossos comportamentos. Então, e cientificamente foi definido
4 tipos de pessoas de forma comportamental diferentes, ok? Então existem 4 temperamentos. Nós podemos mudar o temperamento? Não, gente. É impossível cientificamente. Mas podemos, como o apóstolo Paulo diz, ser transformados. Porque todos os temperamentos, tanto sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, todos eles têm os pontos positivos, as qualidades, mas também têm os seus defeitos. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar, colocar em evidência os pontos positivos do meu temperamento, que isso vai influenciar o meu comportamento, ok? Então, temperamento, ele vai desencadear no nosso comportamento. É algo que está aqui dentro, que vai se externar de forma comportamental. Até aí tudo bem? Todo mundo está entendendo? Como é que tá a live aí, pessoal? Interage comigo aí. Esperar um minutinho só para ver se o pessoal tá todo mundo conectado aí, se estão entendendo. Tentando ser o mais objetivo possível. Glória a Deus, que bom. Que bom. Glória a Deus, pessoal, que bom, que bom. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Dona Lúcia, paz do Senhor, Jaqueline, Glaucia Paixão, que bom estar com vocês aqui. Amém. Amém, pessoal. Então, que bom que vocês estão conectados aí, estão aprendendo, né? A Adriana falou que estão numa sala de aula. Que bom, Adriana. Que bênção. Um abraço para todos aí que estão reunidos com você aí, ok? Deus abençoe muito você e a sua equipe. Amém. Então, nós vamos falar agora sobre os 4 comportamentos. Então, eu falei ontem sobre Daniel Goleman, né, que fala sobre inteligência emocional. Vim desde a semana passada, né, que foi o que começou a desenvolver essa questão da neurociência, falando sobre inteligência emocional, o IE, conhecido como IE, né, como nós tornarmos as nossas emoções inteligentes, como fazer com que as nossas emoções elas sejam positivas, elas se tornem as nossas emoções verdadeiramente, e não as emoções por causa das situações externas, daquilo que vai gerar, mas aquilo que entra, automaticamente existe um filtro para aqueles que entendem o que é inteligência emocional, e automaticamente eles vão pensar e raciocinar o que é real. E aí nós vamos sair daquele mundo de mentira que muitas das vezes criamos, muitas das vezes não sabemos muitas das vezes escolher. Escolhemos errado, fazemos errado. Já viu aquela coisa da pessoa depois de 20 anos dizer assim, eu escolhi errado lá atrás, eu fiz errado lá atrás. Por quê? Porque não tivemos inteligência emocional, criamos uma ideia, criamos um mundo da Disney, da Frozen, do Príncipe Encantado, da Cinderela. Isso não existe, né? Então isso é uma irrealidade. Então nós precisamos ter uma consciência real, mas só posso fazer isso pelo meu autoconhecimento. Tudo começa pelo autoconhecimento. Então vamos falar dos 4 tipos de temperamento. Então, antes de explicar cada um deles, é importante falar que não necessariamente temos apenas ou que podemos não ter 2 temperamentos, mas pode ser que cada um tem o seu. Não existem 2 temperamentos. Eu tenho 2 temperamentos. Se você descobrir isso, é lógico que as suas qualidades e seus defeitos são bem próximos, tá? Mas nós temos um lado para escolher. Agora, eu posso ter alguma coisa que não tenha na própria definição de Hipócrates? Sim,
que esteja, por exemplo, eu sou colérico. Então vamos dizer que eu tenha lá no melancólico uma característica que tem em mim, mas não tem na minha listagem do colérico, mas tem no melancólico. Isso pode acontecer? Sim, mas isso é uma ou duas coisas. Então, automaticamente não definem um conjunto da obra. Então, isso pode acontecer. Por isso que eu preciso, para fazer o teste, de um autoconhecimento. Senão eu vou achar que eu sou todos. Porque todos têm coisas muito próximas. As qualidades e os defeitos, ok? Então agora você vai descobrir se você se conhece. Olha que coisa importante, né? E é uma coisa também interessante que as pessoas fazem hoje em dia, principalmente dentro da igreja. Isso é muito comum, infelizmente. Ah, um colérico. Ih, colérico? Colérico não é bom não. Ah, um sanguíneo? Sanguíneo não é bom não. Ah, o melancólico é gente boa, que ele é tranquilo e tal, não sei o que. Não existe diferenças, ok? Não existe um temperamento melhor do que o outro. Não existe isso. Existem temperamentos. E eles existem qualidades e existem defeitos. Então não existe um melhor ou um pior. Cada um tem o seu, ok? E com a sua característica. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, não tente mudar e ser quem você não é. Se você vai confrontar a sua personalidade e automaticamente você vai mudar os seus comportamentos, você vai mudar a sua personalidade e você não vai ser feliz, você vai tentar ser alguma coisa que você não é. Então vamos lá, gente, com calma. Vou colocar aqui para vocês numa folha. Vamos tentar ver se a gente consegue ver. Eu vou começar vamos começar aqui pelo sanguíneo e melancólico. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia aqui. Então, ó, sanguíneo e melancólico. Ok? Então vamos lá. Vou deixar aqui para vocês ficarem vendo e vocês, se puderem anotar, seria interessante para que vocês possam se encontrar. Então, qualidades de um sanguíneo, né? Comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Tá? Agora, quais são os defeitos do sanguíneo? Pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Então você vê como é que são as coisas. Eu posso ter uma pessoa que é extremamente comunicativo, mas medroso. Ok? Vamos lá para o próximo. Melancólico. Qualidades: habilidoso, minucioso, sensível, idealista, leal, dedicado. Agora vamos lá para os defeitos: egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Então eu posso ter uma pessoa que seja vingativo, mas ao mesmo tempo uma pessoa dedicada, leal. Entende? Na verdade, isso aqui não significa que nós somos. São as tendências, ok? Que nós temos para tal coisa. Tudo bem aí, galera? Deu para notar? Agora, olha que interessante quando vamos ver para cada um o que eles servem. O sanguíneo, um exemplo de profissão, né? Atores, vendedores, oradores. Melancólico, artistas, músicos, inventores, filósofos, mestres. Ok?
Agora vamos lá para o outro lado. Aqui nós temos o colérico e o fleumático. Colérico e fleumático. Então vamos lá. Colérico, ele é, vamos para as qualidades: enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Agora, quais são os defeitos? Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Eles podem exercer, são muito características do colérico, né? Produtores, construtores, líderes, está dentro do colérico. Agora vamos lá para o fleumático. Qualidades: calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado. Vamos para os defeitos: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, né? Aquela pessoa que fica só olhando, contemplando o que os outros fazem, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E aí nós vamos observar que são os diplomatas, administradores, professores, técnicos, tem geralmente essa característica. Ok? Deu para anotar aí? Deu para anotar, pessoal? Eu vou deixar uma foto dessa lá na minha página, aí quando terminar a live, para você fazer com calma, tá bom? E legal, a Lúcia falou que printou a tela, ó. Vou deixar aqui para vocês poderem printar a tela, se vocês quiserem, estão vendo no celular. Ok? Vocês vão fazer com calma. Olha que interessante. Vocês não podem escolher o que parece ser o melhor. É o que nós somos. É que, bom, nem todo mundo que é colérico vai ser sarcástico. Eu não sou uma pessoa sarcástica, mas sou colérico, ok? Então nós precisamos ir por esse caminho. Então a Natália já descobriu aqui, ela é sanguínea, né? E dos 4, uma vez eu estava dando aula sobre isso, olha como é que são. Aí as pessoas automaticamente elas sempre escolhem o quê? O fleumático, porque o fleumático parece ser uma coisa mais bacaninha, né? Mas quando eu fui fazer a autoanálise, que existe questionário e tudo, que para fazer não é só você nessa identificação, né? Existe uma forma também mais profunda de descobrir os temperamentos, aqui não tem como fazer com vocês aqui, né? Automaticamente, quando nós vamos ver isso, nós vamos observar que eu identifiquei que a personalidade dessa pessoa não era fleumático, que era melancólico. Então é uma coisa forte, né? Porque descobriu depois que queria descobrir aquele temperamento que talvez todo mundo gostasse. Aí justamente ela se torna melancólica porque queria sempre a aprovação de todos. Então precisa da aprovação de todos para que se sinta importante, para que possa... Olha que interessante, ok? Então vocês vão fazer esse trabalho para amanhã, tá bom? Vocês que estão comigo conectados a semana aí. Então amanhã eu vou estar com vocês novamente e vocês vão colocar qual é diante dos seus comportamentos, como vocês agem. Então isso aqui não significa uma regra, tá, gente? Como eu falei, eu posso ter algo do melancólico, eu posso ter algo do sanguíneo, eu posso ter algo do fleumático, mas o que está mais em evidência diante dos meus comportamentos? Você é um sanguíneo, você pode não ser uma pessoa insegura, mas você pode ser um sanguíneo. Então não significa que você é inseguro, mas que você tem a tendência para ser inseguro. Se esses todos aqui
algum deles você não vive, é importante você olhar e perceber que pode ser que você viva. Qual é o que é mais importante nesse descobrimento? Que com essas lives, pessoal, que você vai poder dizer assim, olha, anotar e falar assim, eu tenho uma tendência para ser egocêntrico. Então eu vou começar a trabalhar isso. Senhor, não deixa eu ser egocêntrico, porque meu temperamento, quer dizer, o meu comportamento, ele me leva para essa área de ser uma pessoa egocêntrica, de ser medroso. Então, Senhor, me tira o medo. Por mais que eu seja sanguíneo, tira o medo de mim. Eu quero ser. Aí começa a haver uma transformação pela mente. E aí nós vamos entender que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz assim, mas transformai-vos pelo poder da mente. Então, tudo isso aqui assusta, os defeitos assustam? Uau, muito. Então, são tendências que nós temos dentro do nosso temperamento, que podem gerar comportamentos que ainda não fizemos, mas que podem em algum momento da vida nos levar a fazer. Ok? Então, que vocês entendam isso. Não avaliem só o que você é, mas a tendência que vocês têm é muito importante. Como é que eu descubro, então, o meu temperamento? Vamos lá? Dessas questões, os que tiverem 3 ou mais em evidência, é esse o seu temperamento. Então, desses todos aqui, as 3 qualidades que são mais evidentes e as 3 deficiências que são mais evidentes vão definir o seu temperamento. Tá bom? É assim que a gente faz o trabalho. E aí, automaticamente, você vai escolher e a gente vai estar falando sobre cada um dos nossos temperamentos, né? Porque a nossa live está terminando. Então, amanhã vamos começar a falar sobre o que é um sanguíneo, como é que isso funciona, como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso desenvolver, né? Então, eu te espero amanhã aqui, espero ter abençoado você. Não deixe de fazer esse trabalho. Pare agora um pouquinho, aproveite o feriado, ok? E faça essa autoanálise, se descubra. E amanhã eu volto para nós falarmos mais sobre esse assunto e vamos falar sobre os temperamentos e também vamos começar a falar sobre um assunto que é como cada tipo de temperamento se comporta diante da vida, diante das realidades da vida. Tá bom, meu pessoal? Então, então vocês podem ver, Adriana, você pode ver amanhã, se você não puder ver nesse horário, você pode ver depois, é só entrar no meu Instagram, que vai estar salvo, essa de hoje vai estar salva também. Então espero ter abençoado a sua vida, espero estar ajudando você nesse autoconhecimento, nessa autodescoberta, porque é muito especial nós alcançarmos isso, que vamos alcançar a liberdade. A libertação não é só demônio. Existem libertações de opressões que são espirituais, mas também emocionais, e isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração de todos vocês, que vocês tenham uma tarde maravilhosa e eu espero vocês daqui a pouco em nosso culto de unção com óleo. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.